Luiz Felipe Galante, muito obrigado por sua participação, muito obrigado também pelo fornecimento do artigo e estamos ansiosos por ouvi-lo. Bem, boa noite. Queria, antes de mais nada, agradecer ao IMV, na figura do desembargador Peterson, pelo convite. Queria também cumprimentar os colegas de painel, parabenizar todos aqueles que se envolveram na organização deste evento, muito bem organizado, ótimo conteúdo, e eu faço nas pessoas do desembargador Fábio Dutra. A revista ficou uma beleza, e o desembargador Antônio Carlos Pérez Torres, aliás, ex-vice-presidente da Associação Brasileira de Direito Marítimo, que hoje em dia eu tenho a honra de presidir. Também queria saudar as autoridades civis e militares presentes e cumprimentar de maneira geral a todos, senhoras e senhores colegas. Indo direto ao ponto, temos o tema de arresto ou embargo de embarcações estrangeiras. A pergunta objetiva: por que esse tema? Justificativas são simples. Mais de 90% do comércio internacional brasileiro é feito por navio, um número bastante conhecido. Podemos acrescentar ainda o fato de que mais de 90% do petróleo nacional é explorado na província marítima, no mar. E dentre as embarcações envolvidas há uma significativa frota estrangeira também. E essas embarcações, enquanto no território nacional, elas contraem obrigações contratuais, por vezes extracontratuais, colisões, avalvações, incidentes de poluição, e ao terminarem as suas operações, o seu destino é deixar o território nacional. Mas ao fazerem, se houver ocorrido alguma daquelas eventualidades que eu mencionei, elas também deixam o país e deixam para trás, desatendidas, potenciais pretensões nacionais, pelo simples fato de que essas empresas estrangeiras não possuem patrimônio em território nacional. Portanto, a justificativa é autoevidente. Iria agora tratar com os senhores de maneira muito objetiva de alguns pontos salientes dessa disciplina, dessa problemática. Primeiro, a questão da peculiaridade. Deixa eu ver se eu me revelo um bom passador de slides. Vamos ver se é aqui. A peculiaridade do risco marítimo nesse segmento. Ele é mais intenso do que aquilo que estamos acostumados a ver como operadores do direito, no campo do restante direito privado. O principal patrimônio das empresas de navegação estrangeira são seus navios, são suas embarcações. Normalmente uma companhia tem um navio. Esse patrimônio se caracteriza por uma enorme mobilidade e muita volatilidade. Mobilidade porque a embarcação, num certo momento, está aqui, depois se foi. Volatilidade, porque navios naufragam, navios pegam fogo, navios se envolvem em acidentes diversos, navios podem ser apresados, portanto, podem ser vendidos, podem ser sucateados se já estiverem muito velhos, portanto, essa garantia é um tanto volátil. E isso provocou no campo do direito marítimo uma certa inversão de coisas. Enquanto no direito privado, normalmente, a gente assiste à materialização da responsabilidade patrimonial de um devedor somente após o acertamento da existência da dívida, através de um processo de conhecimento, aqui no campo do direito marítimo vige o chamado princípio da garantia, onde primeiro, em certas circunstâncias definidas, primeiro o potencial, o esperado devedor presta a garantia, para depois se acertar a existência ou não do direito. Esse princípio ele está enunciado no Código Comercial e algumas outras leis especiais. Portanto, não se trata de especulação acadêmica, é letra objetiva da lei. Nada obstante, notamos na prática judiciária brasileira dificuldades.
principalmente devido à ausência de parâmetros judiciais mais estáveis na apreciação dos pedidos de arresto ou embargo de embarcações. Pedidos essencialmente análogos são deferidos ou indeferidos, a depender do juízo do Estado, portanto, acarretando insegurança jurídica. O pedido de arresto, e todo advogado que milita no segmento de direito marítimo vive essa experiência, lembra um pouco um certo jogo de sorte ou de azar. Quem irá julgar o seu pedido? Mesmo que se tenha uma pretensão de embargo, de detenção bastante consistente, bastante sólida, ela pode não merecer deferimento, apesar de tudo. A principal razão disso se deve a dispositivos do Código Comercial de 1850 e que trazem certas disposições restritivas que continuam por vezes sendo aplicadas pelo Judiciário. Ocorre que essas disposições reportam-se a um outro momento histórico da sociedade brasileira e, portanto, elas foram sendo confrontadas por outras disposições legais que provocaram antinomias. Antinomias essas que acabam levando à ineficácia das disposições mais antigas do Código Comercial. E aqui nós temos o exemplo mais gritante de todos, que é o artigo 482 do Código Comercial, que simplesmente concedia um bill de indeniidade, um habeas corpus preventivo a embarcações estrangeiras, exceto em pouquíssimos casos de não pagarem suprimentos recebidos no Brasil. Todo o resto lhe era permitido fazer e não respondem de maneira alguma. Essa disposição já foi considerada inconstitucional, mais de uma vez, pelo Supremo Tribunal Federal. O Dr. Adolfo Fernandes de Viana mencionou antes um julgamento de 1908 entre o Guasca e o São Lourenço. Depois houve uma breve flutuação num caso divergente por volta de 1918, 1919, o Supremo desviou-se do entendimento anterior, porém, na segunda metade da década de 40, no julgamento que está na tela, o Supremo fechou a questão, inclusive alertando para outros casos que existiam na segunda instância, como que a avisar, se subirem ao Supremo, julgaremos do mesmo jeito. E funcionou muito bem, porque depois dessa decisão do Supremo, ninguém mais recorreu para questionar embargos, detenções à base do artigo 482 do Código Comercial. O tempo é curto, peço, entretanto, especial atenção dos senhores para o trecho final, ali retratado no slide, palavras do relator, o ministro Igor Freire. Parecem ociosas considerações doutrinárias sobre o aspecto de desigualdade de tratamento entre nacionais e estrangeiros, estatuída neste artigo, obsoleto e aberrante dos princípios dominantes da matéria, tanto essa desigualdade ressalta em toda a sua evidência. Um outro ponto que tem se mostrado problemático é esse artigo 479, que determina a vedação do embarque de embarcações estrangeiras caso elas estejam carregadas com mais de um quarto da sua capacidade ou se já tiverem recebido os despachos necessários da autoridade marítima para saírem do porto. Senhores, esse dispositivo lá de 1850, quando a preocupação era atrair navios mercantes ao Brasil, o Brasil era um país insignificante em 1850 em termos econômicos, colocado geograficamente lá no cantinho do mundo. Havia de existir incentivos, esses eram os incentivos da época, porém eles estão em absoluta antinomia e desafinando toda a legislação posterior. No caso específico desse artigo, o 479, ele está logo de cara em antinomia com o Código de Bustamante, que foi promulgado aqui no Brasil em 1929. Peço perdão, tem um zerinho sobrando ali depois do 1900.
229. Ele já diz lá, o Código de Bustamante, o princípio do Brasil abraçou. A lei da situação deve submeter-se à faculdade de embargar e vender judicialmente uma nave, esteja ou não carregada e despachada. E temos pelo menos mais 2 leis especiais que tratam do embargo de embarcações sem mais considerar essas restrições de carga e despacho pelas autoridades. E acrescentaria mais uma coisa: a própria evolução tecnológica erodiu completamente esse artigo. Pensem nos navios porta-containers, com milhares de containers a bordo. Eles operam em prazos curtíssimos, graças à tecnologia moderna nos nossos portos, 10 horas, 14 horas. Eles desembarcam centenas, por vezes milhares de containers, e outras centenas ou milhares ingressam. Como controlar essa história de um quarto de embarcação? Será válido para uma embarcação pequenininha, que ficava lá lentamente sendo carregada ou descarregada no porto, aos olhos de todos os curiosos e fofoqueiros da ocasião. Hoje em dia essa coisa não funciona mais. E, aliás, a respeito, uma decisão muito corajosa desse navio chamado Yushu Rebus tornou-se marcante na jurisprudência brasileira. Da comarca de Santos, a decisão foi confirmada pelo Tribunal de Justiça de São Paulo. Esse navio recusava-se depois de detido a prestar garantia. Ele estava totalmente carregado de grãos e, não obstante, foi mantido 18 meses detido no Porto de Santos, até que a Justiça conseguiu quebrar a vontade desse devedor impenitente. Ele prestou a garantia. É marcante como um exemplo de não aplicação do artigo 479 do Código Comercial. Aí cabem essas, talvez, como moldura de tudo que foi dito, essas palavras emblemáticas de Miguel Reale, lá no seu livro Filosofia do Direito, quando ele aborda o conceito tridimensional do direito, aquela coisa toda, enfim, mais profunda, mas tocando no ponto nevrálgico. Ele diz: muitas e muitas vezes as palavras da lei conservam-se imutáveis, mas sua acepção sofre um processo de erosão, ou ao contrário, de enriquecimento, em virtude da interferência de fatores diversos que vêm a moldar a letra da lei a um novo espírito, a uma imprevista ratio iuris, quando se altera o prisma histórico-social de sua aferição axiológica, ou em virtude da promulgação de leis que vêm estabelecer categorias ou padrões jurídicos diversos, de tal modo que o intérprete, por dever de unidade sistemática ou de coerência lógica na totalidade do ordenamento, não pode deixar de rever as teorias consagradas na exegese de um texto legal determinado. O último ponto que eu gostaria de mencionar é a situação que também sucede de denegação de pedidos de embargo ou detenção de embarcações, ou a sua revogação em grau recursal, com base no princípio da proporcionalidade, preocupação com dano reverso. Ou seja, temos uma embarcação de um valor 10x e temos um crédito com um valor inferior, menor, seja lá o que se considere menor ou inferior, dentro de um prisma democrático que não se deve diferenciar entre credores. Todos merecem a mesma proteção da lei e do judiciário. Não é por ser alguém ser credor de uma quantia menor que deverá receber uma justiça de segunda categoria. Muito bem, seja lá como for, se por vezes, como eu disse, a ordem tem sido delegada ou tem sido cassada. Senhores, aqui há um equívoco técnico importante de ser trazido à luz. As decisões concessivas de embargo de navios determinam a sua detenção nos portos até que seja prestada uma garantia alternativa idônea. Ora, assim sendo, está eliminado desde o princípio a possibilidade de ofensa ao princípio da proporcionalidade, de excessiva onerosidade ou gravosidade ao devedor. A escolha está em suas mãos. Cabe a ele decidir se ele prefere ficar com o navio detido ou se apresenta uma garantia proporcional à dívida que está sendo cobrada.
E existem todas as ferramentas disponíveis para isso, seguro, garantia, carta de fiança bancária, isso é simples de se resolver. Quando ele não oferece, isso traduz renitência e resistência à ordem judicial. Bem, esses eram os pontos que nós pretendíamos trazer para os senhores, e nosso desejo é que a jornada iniciada hoje aqui na Casa da Magistratura possa se tornar uma porta aberta para iniciativas futuras visando a maior unificação da jurisprudência nacional em matéria de arresto de embarcações. Isso, atentem bem, virá em benefício não só de interesses patrimoniais nacionais, mas também da segurança jurídica, pois é manifestamente indesejável, sob quaisquer luzes, que um país seja visto como eventual jurisdição de refúgio para maus comerciantes e maus devedores. Essas eram as palavras que nós queríamos trazer de consideração aos senhores, e no encerramento uma dívida de gratidão que eu quero saudar nesta manhã o Almirante Ida, muito generosamente, muito gentilmente mencionou ao esforço da ABDM, somando as instâncias do Estado, no sentido de tentarmos aprovar importantes convenções internacionais no segmento da navegação. Queremos agradecer a menção, Almirante Ida, muito obrigado pela lembrança. Boa tarde.